Esta voz você conhece bem. We can't let a judge say that he wants him. He didn't run for president. Em tradução livre, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, diz: não podemos permitir que um juiz diga que eles podem ficar aqui. Ele não concorreu à presidência. Trump se referia a um juiz que derrubou um decreto presidencial dele sobre imigrantes. He didn't get much more than 80 million votes. E emendou dizendo que o juiz não teve 80 milhões de votos como ele. A fala do presidente dos Estados Unidos veio após uma decisão judicial que contrariou seus interesses. O governo invocou uma lei de guerra de 1798. Fez isso para deportar mais de 200 venezuelanos acusados de serem criminosos. O juiz James Boasberg barrou. Disse que precisava avaliar se essa lei podia realmente ser aplicada a esse caso. E deu uma ordem para que os aviões com os deportados voltassem. Mas a Casa Branca não obedeceu. Donald Trump disse que Boasberg era um lunático e radical de esquerda e que ele deveria sofrer impeachment. Ao atacar o juiz, Trump disse que Boasberg não concorreu à presidência e nem teve 80 milhões de votos, em referência à sua própria votação na eleição de 2024. A porta-voz da Casa Branca disse que os juízes estão abusando do poder e bloqueando a autoridade do governo. Elon Musk, que lidera o departamento responsável por cortes de gastos do governo, afirmou que juízes ruins deveriam ser demitidos. E o vice-presidente J.D. Vance afirmou que juízes não podem controlar as decisões do executivo. O judiciário virou a última fronteira contra as ordens do presidente, o que tem relação direta com a forma de Trump governar, emitindo ordens executivas e decretos sem levar propostas para o Congresso. No mês passado, a Justiça emitiu 15 decisões para suspender medidas da Casa Branca. Uma juíza federal proibiu o governo de barrar pessoas trans das Forças Armadas. Num outro caso, um juiz federal suspendeu o desmonte da USAID, a agência americana que mais envia ajuda humanitária no mundo. Muitas das medidas de Trump são consideradas inconstitucionais. E quando elas são barradas pela justiça, o país é empurrado para uma crise institucional. Trump pediu que a Suprema Corte restrinja a autoridade de juízes federais para que eles não possam mais emitir liminares de alcance nacional. São essas liminares que têm barrado a implementação de ordens e decretos presidenciais em todo o país. Só que, além dos juízes, neste mandato, Trump tem um novo alvo para desestabilizar e subverter todo o sistema judiciário: os advogados e grandes escritórios de advocacia. Há uma semana, o presidente americano soltou um comunicado ameaçando punir, abre aspas, advogados e escritórios que se envolvam em casos que ele considera frívolos, irracionais e vexatórios contra o seu governo. A pressão é tanta que pode inviabilizar o trabalho desses profissionais. Se implementados em sua totalidade, essas sanções poderiam, por exemplo, impedir advogados de acessarem prédios públicos e proibir esses advogados de fechar contratos com o governo dos Estados Unidos em qualquer uma das suas representações. E não está claro nem se eles poderiam, por exemplo, entrar em um tribunal, que é, para todos os efeitos, um prédio público. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a ofensiva de Trump contra o sistema jurídico nos Estados Unidos. Por que o presidente americano agora estica a corda contra escritórios de advocacia e como este movimento ameaça o sistema de freios e contrapesos entre os poderes. Minha conversa é com Guga Chakra, comentarista da Globo News e da Rádio CBN e colunista do jornal O Globo. Terça-feira, 1º de abril. Guga, o Trump partiu para o ataque contra grandes escritórios de advocacia nos Estados Unidos. E eu queria te pedir para começar nos explicando que escritórios são esses, qual é a importância global desses escritórios e nos explicar também o que se chama de Big Law. Natuza, para você ser advogado nos Estados Unidos aqui, você tem que primeiro ter concluído a universidade, não é um curso de graduação, como no Brasil e na maior parte do mundo, que com 18 anos você ingressa na faculdade de Direito. Aqui não, você faz 4 anos de college, como eles chamam, né, de universidade, em outra carreira,
pode ser ciência política, filosofia, pode ser química até, literatura, economia, o que você quiser estudar, daí você depois você aplica para a chamada Law School, que duram 3 anos, que você faz o chamado JD, Juris Doctor, que você se forma aí então como advogado. É como medicina. A medicina é a mesma coisa, você faz 4 anos de college, posteriormente 4 anos de escola de medicina. Outra carreira que é assim é a de odontologia. Então já é uma carreira muito difícil. Você precisa de 7 anos para se tornar advogado aqui nos Estados Unidos. Envolve um investimento muito grande, as law schools são muito caras. E quando você termina, você vai para aqueles grandes empregos, né? Se você fizer uma law school renomada, como a de Harvard, como a de Yale, Columbia, NYU, UPenn, você vai acabar num dos grandes escritórios de direito aqui de Nova York ou de Washington. E esses escritórios são gigantescos, Natuza. É o chamado Big Law. Eles têm lucro de bilhões de dólares todos os anos. Eles têm milhares de advogados. Alguns chegam a 4.000, 5.000 advogados nos escritórios aqui em Nova York. E com filiais em várias partes dos Estados Unidos e do mundo. Alguns com presença, inclusive, grande no Brasil. Muitas vezes trabalhando em conjunto com grandes escritórios brasileiros. Então, eles são chamados Big Law. E quando esses ataques começaram, e por que eles começaram, Guga? Por que o Trump resolveu atacar esses escritórios? Olha, Natuza, as pessoas às vezes se focam em coisas que não são tão importantes que o Trump faz ou fala. Por exemplo, nesses dias estão falando muito, o Trump está falando que vai concorrer a um terceiro mandato. O Trump não vai concorrer a um terceiro mandato porque é impossível. Mas ele desvia a atenção para coisas que são mais sérias, como esse ataque dele aos escritórios de direito, que tem uma sofisticação muito grande nessa ação do Trump. Aí sim que gera preocupação aqui nos Estados Unidos, porque é algo que ele está fazendo, ele não está falando, ele está literalmente atacando os escritórios de direito. Por quê? Qual que é o objetivo do Trump? Os escritórios de direito no primeiro mandato foram fundamentais para as ações contra o Trump, por exemplo. Eles defendiam, em primeiro lugar, alguns escritórios têm uma ligação maior ali com clientes mais progressistas, alguns têm um certo viés, ou defendendo causas contrárias ao que o Trump defendia, ou participando muitas vezes de processos contra o Trump, ou contra a administração do Trump no primeiro mandato, ou contra a figura do Trump no período que ele ficou fora da presidência, ou eles empregaram em algum momento figuras que se tornaram adversários do Trump na visão do Trump, porque foram pessoas que investigaram o Trump no Departamento de Justiça, por exemplo, ou que levaram adiante ações muito grandes contra ele. Então, é uma forma de ele tentar bloquear ações nesse sentido no futuro. Quer dizer, ele faz essa ameaça e os escritórios ficam mais receosos de agir como eles sempre agiram no passado. O relatório da investigação de Robert Mueller, qualificada por Donald Trump como caça às bruxas, foi apresentado ao Departamento de Justiça. Já foram formalmente acusadas 34 pessoas, 6 delas próximas a Trump, mas nenhuma por crimes que eram o foco do caso, a saber, conluio com o governo russo e obstrução de justiça por parte do presidente. Então tem muita sofisticação, Natuza, porque ele está obtendo sucesso nessa iniciativa dele. Ele tem conseguido. E não é só com os escritórios de direito. Você vê que ele faz a mesma coisa com as universidades. Ele tem encontrado estratégias muito eficientes para tentar fazer seja os escritórios de direito, seja as universidades, se capitularem. Na relação com as Big Techs é um pouco diferente a forma de capitulação, porque não vem a partir de ameaças, e sim de alianças que ele fez mais. No caso dos escritórios de direito das universidades e também, de uma certa forma, órgãos de imprensa, através das ameaças. Uma coisa que é muito curiosa e acho que se conecta com o que você disse sobre 2016, é que ele tinha prometido vingança, né, contra esses escritórios, ou os escritórios ou os advogados que acabaram o prejudicando, assim, no entendimento dele, no passado. E é importante frisar, Guga, que quando você ataca quem pode defender pessoas que se consideram perseguidas ou que foram perseguidas, você quebra a perna da justiça também, né?
quando você impede que aquela pessoa seja defendida, ou que aquele grupo seja defendido por advogados renomados, bem conceituados, você quebra uma perna importante no fazer justiça. O que o Trump faz com essas ordens executivas? Ele busca impedir que os escritórios, que são alvos nominais, né, das ordens executivas dele, que os advogados desses escritórios possam entrar em prédios públicos, participarem de negociações com governos, de contratos governamentais. O professor David Dreesen, da Universidade de Syracuse, afirma que as tensões entre os poderes abrem um precedente perigoso. O que os fundadores dos Estados Unidos tinham em mente era que o presidente cuidaria para que as leis fossem executadas. É diferente de alguém que estabelece suas próprias políticas e ordena que todos façam isso. Decretos da presidência não são por si só ilegais. São um recurso para que o presidente possa tomar uma decisão sem passar pelo Congresso. O que acontece? Muitos clientes viram e falam, opa, esse escritório, por exemplo, suponho Paul Weiss, que foi alvo de uma ordem executiva. Os clientes pensam, Paul Weiss está sendo aí alvejado pelo governo, os advogados dele não vão poder trabalhar para a gente vai buscar outro escritório de direito. As grandes estrelas, advogados assim, jovens ou que tenham muitos clientes, que estão ali, que são os craques desses escritórios, começam a receber ofertas de outros. Então, os grandes escritórios, como Paul Weiss, começam a temer perder esses advogados também, perder clientes. É uma coisa de sobrevivência. Daí, eles têm essas duas opções, né, Natuza? Eles podem tanto negociar com o governo, que foi até o que o Paul Weiss e o Skadden fizeram, que são dois escritórios gigantescos de Nova York, fizeram um acordo concordando em dar dezenas de milhões de dólares para causas que interessam ao Trump, e outros não. Partiu, Perkins Coie, por exemplo, decidiu partir para a briga, ir para a justiça, porque vai ganhar na justiça. Porém, você fica com aquela marca de que bateu de frente com o Trump. Isso pode ser negativo, porque mesmo o cliente sabendo que você ganhou na justiça, ainda ficou com aquela pecha que talvez, se você precisa de algo do governo, pode ser prejudicial. Por outro lado, quando você bate de frente com o governo Trump, outros clientes que vão precisar enfrentar o Trump, ela pode contratar talvez o escritório que bateu de frente com o Trump. Então, eles têm que levar todos esses cálculos, colocar todas essas questões na balança e ver se vale mais a pena fazer um acordo com o governo Trump ou bater de frente e levar para a justiça. Então, é mais ou menos esses os cálculos que os escritórios de direito estão fazendo, mas só de alguns deles capitularem para o Trump já é uma vitória do Trump e um golpe duro na democracia americana. E no caso específico, Guga, do escritório Paul Weiss, você citava que Trump foi para cima, o escritório resolveu fazer um acordo, pagou 40 milhões, se prestou a pagar 40 milhões de dólares em serviços jurídicos pro bono, em causas, ou seja, de graça, em causas que Trump defende. O que aconteceu nesse caso? Os escritórios de direito nos Estados Unidos, assim como muitas empresas, levaram adiante nos últimos anos uma política de diversidade, de igualdade e inclusão. Na hora de contratar muitos jovens advogados, ou na hora de promover alguns advogados, isso foi levado em consideração. O que diz a administração Trump? A administração Trump diz que isso é racismo. Porque, de uma certa forma, você estaria valorizando algumas raças, por exemplo, a minoria afro-americana, a minoria latina, na hora de contratar e de promover, em detrimento dos brancos. Por exemplo, ou valorizando mulheres em detrimento dos homens. Então, é essa a política. E também porque esses escritórios, como Paul Weiss, teriam participado de ações que, segundo ele, vão contra os interesses americanos. Então, eles atuam de uma forma completamente absurda e contraditória na hora que eles fazem a ordem executiva, que qualquer juiz vai barrar, como estão barrando, se você vai para a justiça. Mas a ideia do Trump é simplesmente colocar o nome daquele escritório de direito para marcá-lo e obrigá-lo ou a capitular ou
bater de frente, correr o risco de perder clientes. Essa é a estratégia do Trump. E foi assim que ele agiu com o Paul Wise. No Paul Wise ele conseguiu, literalmente, a capitulação. Como a gente vê com as universidades, no caso da Colômbia, ele pegou a questão do antissemitismo. No caso da Universidade da Pensilvânia, da estudante, da nadadora transgênero. Ele encontra algum motivo para tentar bater de frente com instituições que ele quer enfraquecer, ou que ele quer, acima de tudo, que capitulem para ele. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Guga Chakra. O que aconteceu com um país que preza a liberdade de expressão acima de qualquer valor, Guga? Porque isso fere a Constituição americana de maneira flagrante, não? Olha, Natuza, eu moro aqui há 2 décadas, aqui nos Estados Unidos, e me assusta muito. Eu tinha ainda visto de estudante quando eu estudei, quando eu fiz mestrado na Colômbia. Era a época da Guerra do Iraque, que o Bush era presidente dos Estados Unidos. Qualquer estudante estrangeiro, americano, com green card, que quer que fosse, mas todo mundo podia tranquilamente criticar o Bush na sala de aula, participar de protestos contra a guerra do Iraque, falar que os Estados Unidos estavam cometendo crimes de guerra no Iraque. Não havia o menor problema, a atmosfera era tranquila nesse sentido. E olha que na classe tinham veteranos do Iraque, pessoas que tinham ido à guerra do Iraque, que na época ainda, hoje em dia são raríssimos os que defendem a guerra do Iraque, mas na época ainda era um outro contexto. Mas a pessoa sempre tinha segurança da liberdade de expressão, da primeira emenda da Constituição, que, insisto, garante liberdade de expressão a qualquer person, qualquer pessoa nos Estados Unidos. Portanto, se a pessoa estrangeira está nos Estados Unidos, ela tem garantia total da liberdade de expressão. Em teoria, o que acontece agora é que muita gente, especialmente aí começando pelos estudantes estrangeiros, nenhum estudante estrangeiro vai participar de manifestação nenhuma nos Estados Unidos a partir de agora. Então, e mesmo alguns que, mesmo tendo green card, ficam receosos, ou estudantes que sejam cidadãos ficam com medo de entrarem numa lista e, por exemplo, não serem mais contratados por um escritório de direito desses de Big Law dos Estados Unidos, porque participaram de uma manifestação X contra interesses do Trump. Os escritórios de direito, que antes se sentiam à vontade para pegar uma causa contrária aos interesses do Trump, hoje estão pensando 2 vezes. Muitos talvez até recusem, e aliás, como recusaram de defender, alguns escritórios recusaram de defender os outros escritórios que estavam sendo alvos de ordem executiva. Então eles não estão se sentindo tão livres para exporem suas opiniões ou para levarem adiante ações como seria necessário. Quem que tem resistido muito aqui, sim, é o Poder Judiciário, né, os juízes. Esses têm sido assim, o principal obstáculo para o avanço do Trump. E olha, eu queria citar um órgão de imprensa especificamente que tem dado um show de resistência, que é a Associated Press, que o Trump queria a capitulação da Associated Press quando proibiu de entrar ali para fazer coberturas na Casa Branca, no Salão Oval da Casa Branca. A Associated Press, só para explicar para o ouvinte, né, Natuza, é a principal agência de notícias dos Estados Unidos. Agências de notícias, quando a gente vê imagens, às vezes, da guerra lá em Gaza, ou questões em Mianmar, ou mesmo aqui nos Estados Unidos, usam imagens da Associated Press, muitas vezes entrevistas que a Associated Press faz, os textos, é muito importante. E o Trump exigiu que eles usassem Golfo da América, para se referir ao Golfo do México. Entre outras bizarrices, Trump propôs mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América, que, segundo ele, é mais bonito. We're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. E a Associated Press entrou na justiça dizendo que não usará o termo exigido pelo Trump para se referir ao Golfo do México. Eles, mesmo quando entram na justiça, eles evitam usar Golfo da América. É sempre Golfo do México, que é o nome do lugar. Então, tem que parabenizar a Associated Press. Ao mesmo tempo, ele está destruindo outros órgãos de imprensa, como a NPR, a PBS e mais alguns, Natuza. O repórter que se recusou a escrever Golfo da América, ele voltou a frequentar a Casa Branca porque ele foi impedido de
entrar, né? Não, eles ainda não podem, a Associated Press ainda é impedida de entrar em algumas áreas da Casa Branca. Por exemplo, quando a gente vê a nossa correspondente Raquel Krahenbuhl ali no Salão Oval da Casa Branca, falando com Trump, a Associated Press não pode mais naquele ponto, ela pode em outras áreas ali da Casa Branca. Mas eles bateram de frente. Lembra que não é só a Associated Press que continua usando o Golfo da América, o New York Times também. Porém, a ameaça foi contra a Associated Press. Ele não fez ameaça contra o New York Times. Sabe-se lá o motivo. Ele pega alguns exemplos para deixar os outros amedrontados pelo que pode vir pela frente. Isso é uma loucura, né? Porque não é em regimes democráticos que se perseguem dissidentes ou contrários. E o que ele está fazendo com os escritórios de advocacia, com os estudantes, com professores, até com alguns juízes, é perseguição nua e crua. E você cita o judiciário americano como um lugar de resistência, e é a última trincheira de todas, porque se o judiciário capitular, Trump consegue o que ele quiser, né? Absolutamente o que ele quiser. Como é que está essa dinâmica? Como é que está essa coreografia? Ele está partindo para cima nesses mesmos moldes dos escritórios de advocacia e das universidades de juízes, por exemplo? Porque ele levou um bypass da Suprema Corte, né? Ele atacou juízes, daí tomou uma bronca formal do John Roberts, que é o presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos. O presidente da Suprema Corte afirmou que, abre aspas, por mais de 2 séculos, está estabelecido que o impeachment não é a resposta apropriada a uma discordância envolvendo uma decisão judicial. E completou: o processo normal de apelação existe para esse propósito. Fecha aspas. Juízes dependem menos, né? Não dependem de clientes, por exemplo, ou de doadores, ou eles têm uma liberdade maior. Existe a questão da separação de poderes aqui nos Estados Unidos. Então, os juízes, eles têm essa independência muito grande. Existe um temor, em primeiro lugar, que a administração Trump simplesmente pare de respeitar decisões da justiça, como já houve pelo menos um caso nebuloso em relação à deportação de venezuelanos para El Salvador, desrespeitando naquele momento uma ordem de um juiz que mandou o avião voltar. Então já teve aquele primeiro momento, mas foi um caso. A outra questão é que o governo Trump vai seguir recorrendo, eles vão apelar na justiça. Então toda decisão que é tomada, eles apelam, eles recorrem a uma instância superior. Portanto, a questão continua. Aquele tema sobre pessoas nascidas, filhos de pessoas que estejam com visto temporário nos Estados Unidos ou em situação ilegal não receberem a cidadania americana. Na primeira instância já disseram que é inconstitucional, mas o Trump vai seguir até tentar chegar à Suprema Corte. E daí tem que ver como a Suprema Corte vai decidir. É sempre importante frisar que a Suprema Corte tem 6 juízes conservadores e 3 juízas progressistas, liberais, como eles dizem aqui, progressistas no Brasil. Mas juiz conservador não significa ser trumpista. Inclusive, você mencionou agora o John Roberts, que é o presidente da Suprema Corte, que deu a bronca no Trump, ele é conservador. A Barrett, que é uma outra juíza nomeada pelo Trump, muitas vezes ela já tem votado, sendo conservadora, votou contra interesses do Trump. O Kavanaugh, outro juiz conservador nomeado pelo Trump, também algumas vezes votou contra interesses do Trump. Eles são juízes muito sérios. Alguns você pode questionar, especialmente o Clarence Thomas, que foi nomeado pelo Bush pai, ainda na postura que ele tem com algumas pessoas, com alguns empresários, milionários, bilionários, que ele tem uma amizade um pouco controversa, mas todos os 9 juízes da Suprema Corte, todos eles são grandes juristas, muito respeitados e que não cederão à pressão. Então eles tendem a ser bastante corretos nas decisões deles, mas algumas coisas o Trump pode conseguir passar, porque, por exemplo, como ele não foi o Trump, mas a defesa do Trump pediu para verem se presidentes teriam imunidade durante o mandato. E a avaliação da Suprema Corte foi que sim, que teriam. Foi uma resposta a um recurso movido pela defesa de Donald Trump naquele processo em que ele é acusado de tentar reverter o resultado da eleição de 2020, inclusive por incitar a invasão
ao Congresso americano em 2021. 6 dos 9 juízes, incluindo 3 indicados por Trump, determinaram que ex-presidentes têm imunidade absoluta por atos oficiais da presidência, mas não têm nenhuma imunidade por ações ou conduta privada. Isso se aplica ao Biden, se aplica ao Obama, mas também se aplica ao Trump. Então a gente tem que observar como vai ser caso a caso e quando todos esses casos, inclusive dos escritórios de direito, chegarem à Suprema Corte, como a Suprema Corte vai se comportar. E por fim, só para finalizar, e eu não queria deixar de aproveitar essa oportunidade para que você nos desse uma pincelada aí em relação a discussões sobre um terceiro mandato de Trump. Porque a Constituição veda, né? A 22ª emenda da Constituição veta. Para reverter isso, precisaria de uma emenda da Constituição, uma nova emenda da Constituição. Você precisa de aprovação de 2/3 da Câmara, 2/3 do Senado, isso em primeiro lugar. O Trump tem uma maioria minúscula na Câmara, tem de maioria de 5 deputados, de 435 ao todo, que tem na Câmara, quer dizer, é impossível, mesmo que todos os republicanos concordassem em votar com o Trump, o que não aconteceria, mas se todos quisessem, e no Senado também tem uma minoria muito pequena, bem longe de ter 2/3, ele precisaria ter 18 senadores republicanos a mais, coisa que é impossível mesmo nas midterms. E com certeza muitos senadores votariam contra também. Então ele já não passaria dessa primeira etapa. Suponha que num cenário absurdo, completamente improvável, passasse. Aí você precisa da aprovação de 3/4 das legislaturas de estados americanos. Os republicanos não controlam 3/4 das legislaturas. Então, alguns estados, Nova York, Califórnia, Massachusetts, que têm legislatura democrata, precisariam votar a favor do Trump concorrer a um terceiro mandato. Portanto, isso não vai acontecer. Agora, tem uma curiosidade. Se o Trump pode concorrer a um terceiro mandato, o Bill Clinton também pode, o Biden... O Obama também. Pode, o Bush e o Obama, naturalmente. Porque o Clinton e o Biden não seriam candidatos fortes, mas o Obama seria, sim, um candidato forte, se ele quisesse. Não sei se ele gostaria de ser. Mas seria o maior dos pesadelos do Trump, depois de tudo isso, disputar uma eleição contra o Obama, que foi quem efetivamente fez o Trump ingressar na carreira política depois de humilhar o Trump aquela vez, naquele jantar dos correspondentes na Casa Branca, e perder justamente para o Obama. Mas o Trump fala isso porque os repórteres perguntam, porque não tem seriedade nisso, e os republicanos têm candidatos fortíssimos para a próxima eleição, a começar pelo J.D. Vance. Guga, muito obrigada por ter juntado tudo, né? De universidades, passando por escritórios de advocacia e falando também do judiciário. Muito bom trabalho para você, meu amigo. Obrigada. Obrigado, Natuza, e até a próxima. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.